Para repercutir esse debate, os possíveis efeitos que eles terão agora nesses últimos dias na corrida presidencial, a gente traz para uma conversa agora o Adriano Oliveira. Ele é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente nesse domingo, viu? Bom dia, como estão? Um ótimo dia também, professor, para o senhor. Eu já vou pegar desse ponto que a gente acabou de exibir, né? Esse embate entre Padre Kelmon e Simone Tebet. São duas as questões que eu queria que o senhor analisasse para a gente, por favor. A primeira é a presença do Padre Kelmon como um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, porque a gente que acompanha debates eleitorais já há bastante anos já viu algumas dobradinhas serem feitas, mas da forma como se deu ontem, tão visível, tão escancarada, confesso que eu, pelo menos, nunca tinha visto. E também a atuação da senadora Simone Tebet. A gente trouxe aqui alguns dados colhidos pela Quest nas redes sociais que disseram que ela teve uma boa participação, né? Foi a ela a maioria das menções positivas nas redes sociais. Eu queria que o senhor puxasse esses dois elementos na nossa conversa a partir de agora. A vencedora do debate foi a senadora Simone Tebet. Ela deixou isso muito bem claro. E os dados trazidos pela Genial Quest mostram isso. Ou seja, os sentimentos dos eleitores foram muito mais despertados para Simone Tebet do que para os outros candidatos. E por quê? Simples. A senadora Simone Tebet ela continuou, assim como nos outros debates, a mostrar firmeza e domínio do conteúdo. Há um fator importante a ser destacado. Aliás, dois fatores. O primeiro deles, o debate foi amplamente moral. Veja que temas econômicos foram temas secundários. O tema moral, que é a principal estratégia do presidente Bolsonaro desde o início do seu mandato, estratégia esta que também foi repetida na campanha eleitoral, foi trazida para o debate e desta vez com o apoio do padre. Ou seja, o padre Kelmon, ele participou, fez uma forte dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro para tentar fazer com que temas econômicos viessem a ser secundários. E assim ocorreu. Por outro lado, também, há um dado fundamental. Veja, o que é que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, precisa para vencer no primeiro turno? Do voto útil. No momento em que o padre Kelmon faz uma dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro e faz também ataque à senadora Simone Tebet, isso poderá favorecer o ex-presidente Lula no debate, no voto útil. Por quê? Porque aqueles eleitores que podem não ter gostado do desempenho da senadora Simone Tebet em relação à sua posição no que condiz ao aborto, poderá rumar para o ex-presidente Lula. Poderá ficar tão chateado com essa discussão e daí optar para decidir na eleição no primeiro turno. Consequentemente, eu vejo como foi um grande equívoco do padre atacar a senadora Simone Tebet. Por outro lado, também há um ponto a destacar. O presidente Jair Bolsonaro fez uma dobradinha com o padre Kelmon, que é um candidato desconhecido, não tem tradição na política brasileira e, mais do que isso, não tem votos. E, supostamente, pela dobradinha que ele fez, uma dobradinha muito objetiva, direta, pode fazer com que os eleitores não vejam o padre com credibilidade e passe a entender que o padre fez essa dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro. Consequentemente, ele adquire um processo de descredibilização. Ou seja, a dobradinha pode ter sido ruim para o presidente Jair Bolsonaro porque os eleitores podem ter entendido como uma montagem. E, professor, ainda sobre essa dobradinha, né, do presidente Bolsonaro com o padre Kelmon, me chamou a atenção a primeira pergunta que Bolsonaro fez para o padre, que era em relação à Nicarágua, a perseguição contra religiosos que acontece por lá. E aí eu já estava pensando, né, que bom que a gente vai conversar com um cientista político para poder pegar essas nuances, né, e o que está por trás daquilo que foi dito. Porque como é que o senhor avalia essa pergunta? Qual pode ser a intenção? O que está por trás dessa pergunta do presidente Bolsonaro ao padre Kelmon a falar sobre esse assunto? A quem interessa esse tema? Olha, uma estratégia, mais uma vez, do presidente Jair Bolsonaro equivocada. Desde o início da campanha eleitoral, aliás, desde o ano passado, eu tenho escrito que essa campanha, ela seria uma campanha onde teríamos uma agenda moral, como também uma agenda econômica. Qual agenda iria prevalecer? Essa era a discussão.
Poderia prevalecer a agenda moral, como poderia prevalecer a agenda econômica. O que as pesquisas mostram claramente? Que o que prevalece hoje é a agenda econômica, não é a agenda moral que prevalece. Por isso que o ex-presidente Lula lidera. Então, qual era a opção do presidente Jair Bolsonaro durante essa campanha? Ele tinha uma posição muito clara. Qual era a estratégia ótima para ele? Trazer a Covid-19, trazer a guerra na Ucrânia, trazer o auxílio emergencial, trazer a redução do preço dos combustíveis e daí tentar convencer o eleitor pela agenda econômica. Mas o presidente Jair Bolsonaro continuou insistindo na agenda moral. E, consequentemente, por ele continuar insistindo na agenda moral, com o debate sobre aborto, com o debate intenso sobre corrupção, ele está às vésperas de, talvez, perder a eleição no primeiro turno. A pergunta sobre a Nicarágua foi isso. Ele poderia ter provocado o padre para questões econômicas do seu governo. Por exemplo, ele poderia ter dito, olha, padre, no meu governo tivemos a Covid-19, que foi um acaso, algo inesperado, que prejudicou as economias de todos os países do mundo. E eu lidei da seguinte forma, e daí colocar os seus feitos para a opinião pública. Mas não, ele fez uma opção de trazer a Nicarágua, de trazer um debate religioso, de fazer com que o debate moral venha a tentar ser superior ao debate econômico. Entretanto, o que as pesquisas mostram é que o que prevalece hoje, o que está orientando a decisão do eleitor, não é o debate moral, mas sim o debate econômico. Por isso que a estratégia do presidente Bolsonaro foi equivocada. Descolamento é muito importante, né, professor, entre o que o eleitor gostaria de ouvir e o que os candidatos estão realmente dizendo. Nós estamos aqui com o Adriano Oliveira, ele é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, chegando aqui agora a nossa programação, também querendo participar com o senhor, também querendo te fazer pergunta, a nossa analista Basília Rodrigues, direto lá de Brasília. Oi, Basília, bom domingo. Tudo bem, Stephanie, Nicole, todo mundo que está acompanhando a gente aí na CNN Brasil. Ótimo domingo, né? Ontem o pessoal dormiu tarde acompanhando o debate, também as análises aqui na CNN. Professor, muito bom dia, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber do senhor, a sua análise, em que medida a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste debate ajudou ou prejudicou o primeiro lugar nas pesquisas nessa corrida ao Palácio do Planalto? Foi bom ou foi ruim para Lula não estar presente no debate ontem? Bom dia. Eu vejo que foi bom. Por que foi bom? Porque o tema da corrupção, se o ex-presidente Lula estivesse presente, poderia só ser centrado nele. Tanto por parte da candidata Soraya, tanto por parte da candidata Simone Tebet e, claro, tanto por parte do candidato Jair Bolsonaro. Entretanto, diante da ausência do ex-presidente Lula, o tema corrupção foi associado ao presidente Bolsonaro. Então, essa, ao meu ver, foi a grande vitória do ex-presidente Lula de não ter participado do debate. Ele não precisou dar explicação sobre a corrupção. Quem precisou dar explicação sobre a corrupção foi o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, eu vejo como a estratégia mais acertada foi a não ida do ex-presidente Lula para o debate. Além disso, há um ponto fundamental. Seria possível que as perguntas do padre Kelmon viessem a descredibilizar, fazer com que o ex-presidente Lula ele não ficasse bem na resposta, não se sentisse muito confortável. E até a pegadinha poderia ocorrer. E nós sabemos que para ocorrer a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, ele precisa de mais um pouco, mas esse mais um pouco é muito apertado. Então, qualquer erro poderia ser fatal. Por isso que eu vejo que foi bom para o ex-presidente Lula. Ele não precisou responder sobre corrupção. Quem respondeu foi o presidente Jair Bolsonaro. Passou por vários tempos do debate, vários momentos do debate, tendo que explicar sobre corrupção. Além disso, não caiu em nenhum momento em algum tipo de pegadinha que poderia ter trazido pelo candidato Padre Kelmon. Professor, por outro lado, vou seguir essa linha de raciocínio. Por outro lado, também há uma avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro também não foi mal. Ele também não cometeu aqueles escorregões, aqueles rompantes que já cometeu em outros eventos, inclusive no outro debate, e que ele também não foi mal nessa pesquisa. E justamente nessa linha de raciocínio aí do senhor de que para ser eleito em primeiro turno como deseja, o ex-presidente Lula, ele precisa de alguns votos, principalmente de Ciro, de Simone Tebet, desses candidatos da chamada terceira via, esses candidatos também se saíram bem. Eu estou embasando aqui a minha pergunta com dados da própria Quest, né, que mostraram que foram os candidatos
candidatos que se saíram melhor, pelo menos nas redes sociais. Simone Tebet e Ciro Gomes, que são os candidatos da terceira via de quem Lula precisa tentar roubar alguns votos. Nesse sentido, não pode ter saído pela culatra a ausência dele no debate também? Não vejo. E volto a frisar, ele não teve que ficar respondendo sobre corrupção. Além disso, vai existir um debate final. Esse debate será na próxima quarta-feira. Então, quando esse debate ocorrer, a discussão sobre esse debate que ocorreu ontem, ela vai sumir. O que vai existir a partir de quinta-feira é a discussão sobre o desempenho dos candidatos no último debate. Então, esse é um ponto a ser destacado. Em relação ao desempenho da senadora Simone Tebet, também da senadora Soraya, ambas, de fato, foram muito bem obrigadas e têm feito isso em vários debates. Principalmente a senadora Simone Tebet, que tem mostrado segurança assim nas respostas, assim como a senadora Soraya, mas mais do que isso, diferentemente da senadora Soraya. Ela responde, a senadora Simone Tebet, com domínio do tema. Ela responde com firmeza, mas mostra muito domínio nas suas respostas. Então, essa é a grande diferença entre a senadora Simone Tebet e a senadora Soraya. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele foi muito bem obrigado. Por quê? Porque ele não saiu da sua tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo também, ele não conseguiu trazer algo fundamental desta campanha, que era fazer com que o debate econômico viesse a prevalecer. Ora, não é possível que o presidente Jair Bolsonaro ainda não entendeu. A Operação Lava Jato, e isso é importante a ser destacado, ela surge no Brasil em 2014. Isso significa que desde 2014 o tema da corrupção é associado ao PT e ao ex-presidente Lula. Mas o ex-presidente Lula continua a liderar. O que isso significa? O que já tinha para fazer com que ocorresse um desgaste do ex-presidente Lula com a temática de corrupção já estancou, não tem mais. Então, a estratégia do presidente Bolsonaro, ao meu ver, nessa reta final de campanha, no início seria o debate econômico, mostrar como a Covid e a guerra à Ucrânia prejudicou a economia do seu governo. Isso era uma questão fundamental. E nessa reta final, o presidente Jair Bolsonaro precisa responder, precisa sinalizar para aqueles eleitores que não defendem o radicalismo e não gostam do PT. Ou seja, há uma imensidão de eleitores que são antipetistas, que não estão defendendo, não estão dispostos a votar no ex-presidente Lula, mas poderão votar no ex-presidente Lula por conta de que o ex-presidente Lula está recebendo o apoio de Marina Silva, de Fernando Henrique Cardoso, de Henrique Meirelles, o apoio da moderação. Então, o que o presidente Bolsonaro poderia anunciar essa semana, por exemplo? Uma carta aos brasileiros. Nesta carta, assumiria o compromisso em defesa da democracia, assumiria o compromisso de respeito às instituições e assumiria o compromisso, acima de tudo, de superar os desafios econômicos do país, em particular a fome. Se isso surtiria efeito, eu não saberia dizer, mas é o único caminho que o presidente tem nesse instante, principalmente quanto ao próximo debate na próxima quarta-feira. Pois é, professora, há algumas avaliações de que Lula não participou desse debate que a CNN, né, do qual a CNN fez parte, justamente porque estamos há uma semana, né, do primeiro turno e que, enfim, tudo isso poderia acabar prejudicando a imagem dele nessa reta final. Mas o próximo debate acontece na próxima quinta-feira, apenas 3 dias das eleições e, por enquanto, a presença dele está confirmada. Não é um tempo também muito curto para a campanha poder reverter eventuais ataques? Então, qual seria a diferença dele ter participado de ontem e participar também da próxima quinta-feira? Simples, pelo fato de que ontem ele agiu, ao meu ver, estrategicamente, porque ele fez com que o tema corrupção fosse colado no presidente Jair Bolsonaro. Além disso, que ele não fosse pego de surpresa com alguma pegadinha, onde essa pegadinha ela teria toda a sua expansão durante esta semana. No caso da próxima quinta-feira, o ex-presidente Lula é obrigado a ir ao último debate e é obrigado a se sair muito bem e será obrigado a responder sobre corrupção de maneira muito firme, de maneira muito clara para os brasileiros. E, acima de tudo, será obrigado a não cair em nenhum tipo de pegadinha para que essas pegadinhas venham a se tornar notícias nas 48 horas finais da eleição, para que com isso ele possa diminuir as suas chances
de vencer a eleição no primeiro turno. Porém, volta a frisar, a maior vantagem do ex-presidente Lula de não ter participado ontem do debate foi que ele deixou o tema da corrupção no colo do presidente Bolsonaro. Professor, pensando nas estratégias de marketing, qual a marca que o senhor acha que cada candidato deixou na participação neste debate que foi transmitido aí pelo maior pool de veículos de comunicação? Então, alcançou uma margem significativa de eleitores, de consumidores de notícias políticas. Então, pensando aí em todos os participantes, de Bolsonaro, a Dávila, de Ciro, a Soraya Tronic, também a Tebet e o Padre Kelmon, qual a marca que o senhor acha que cada candidato deixou neste debate? Foi de protagonismo, foi de escada, foi de consolidação, de esperança? Quais palavras, pensando na estratégia de marketing, quais palavras o senhor atribuiria a cada candidato? Olha, eu avalio, e essa minha avaliação não é de hoje, de que os candidatos da terceira via, em particular Simone Tebet, Ciro Gomes e também a candidata Soraya, elas cometem um erro, eles estão cometendo um erro desde o início da campanha, que desde o ano passado, que foi atacar o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Simples, por quê? O presidente Bolsonaro, ele veio recuperar popularidade a partir de março deste ano. Então, se eles tivessem escolhido desde o ano passado que o principal opositor da terceira via seria o presidente Jair Bolsonaro, e sabendo que também o Nordeste representa o quartel-general do PT, muito difícil você entrar no Nordeste, você começaria a tentar conquistar eleitores pelo Sudeste, enfraquecendo o presidente Jair Bolsonaro, que já estava fraco, e disputaria a eleição como favorito no segundo turno. A terceira via optou, ao meu ver, pela estratégia equivocada de ter dois adversários diante de dois fenômenos muito bem consolidados na sociedade brasileira. Então, foi um erro. Voltando agora para o debate. A senadora Soraya, ela mostra coragem, mas não mostra domínio do tema. Então, ela tem a marca da coragem, mas vejo ela com dificuldade em construir respostas, em dominar determinados temas. Ao mesmo tempo também que ela só tem uma pauta econômica, que é a pauta do imposto único. Ou seja, nós estamos num país em que as pessoas estão passando fome. Nós estamos num país que a agenda ambiental, no país do agronegócio, importa. Nós estamos num país em que a agenda do clima importa. A agenda da habitação importa. A agenda da segurança pública importa. E ela só fala em imposto único. Então, esse é o grande equívoco de Soraya e sairá dessa campanha sem a marca de apresentar propostas. No caso específico do candidato Ciro Gomes, o classifico como o candidato mais preparado dessa disputa presidencial. Mas é um candidato que errou estrategicamente por mostrar um desespero, uma disposição não compreensível de derrotar o ex-presidente Lula, permitindo com que ele feche as portas do seu futuro político. Ou seja, se o ex-presidente Lula for eleito, ele não poderá certamente ser ministro. Ele poderá e deve perder a eleição para o governo do Ceará. Então, o que restará a Ciro Gomes? Ser prefeito de Fortaleza ou deputado federal? Ele poderia ter utilizado essa campanha para mostrar que representa uma esquerda democrática, uma esquerda alternativa ao Lula, uma esquerda que não tem denúncias de corrupção. Mas ele não fez essa opção. Ele fez uma opção de bolsonarizar a sua campanha e um bolsonarismo não de direita, mas um bolsonarismo de esquerda, caracterizado pela exclusão, caracterizado pela ausência de debates e de diálogos. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele não tem que sofrer críticas, até porque ele já tem sua marca. Ele tem a marca de sempre não estar contemporaneizando. Ele tem a marca do conflito. Ele tem a marca do debate moral. E sempre será a marca dele. É claro que, ao meu ver, o presidente Jair Bolsonaro, e talvez ainda dê tempo, se tiver segundo turno, de mostrar moderação, de sinalizar para as instituições. Sinalizando como? Com uma carta aos brasileiros. Essa carta aos brasileiros, e lá estará o compromisso com a democracia, o compromisso com a economia de mercado, o compromisso com o meio ambiente. Mas ele será capaz, daí eu vejo, o presidente Bolsonaro continua insistindo em falar para os seus eleitores. Quem fala para os seus eleitores perde a eleição. Por fim,
A grande surpresa dessa eleição, para mim, é a senadora Simone Tebet. Mostra competência, capacidade de diálogo, coragem, firmeza, domínio dos temas e, mais do que isso, é mulher. E o Brasil está carente de ter uma mulher na liderança. Portanto, se a senadora Simone Tebet, que finda o seu mandato de senador este ano, tiver espaço no futuro governo, ou de Lula ou de Bolsonaro, mas certamente do Lula, ou ocupar um espaço de oposição ao PT, poderá ser uma das grandes novidades na eleição 2026. Só que existe um problema. A senadora ficará sem mandato. E construir liderança sem mandato no Brasil é muito difícil. Mas, para mim, ela foi a grande surpresa dessa eleição. Professor, deixa eu já complementar até a pergunta da Basília. Vou pedir seu olhar também para a atuação não só no debate de ontem da senadora Soraya Tronic, porque a gente viu, inclusive trazendo mais uma vez, né, a Quest aqui para o nosso papo, de que ela também teve uma atuação muito reverberada, né, muito repercutida, gerou muito meme. Algumas das falas da senadora são os recortes perfeitos do que a internet adora e viraliza, né? Eu queria a análise do senhor, não só para ela ontem no debate, mas ela nessa corrida como um todo e também a atuação desse que a gente está vendo aí, ó, Ciro Gomes, ontem no debate. O senhor achou que ele pendeu para algum lado? Vamos falar desses dois personagens também? Mais uma vez, em relação à senadora, a senadora Soraya, o guia eleitoral dela é muito melhor do que o desempenho dela no debate. O guia eleitoral dela mostra que ela tem um desempenho sobre temas do cotidiano do brasileiro. Então, ela está muito bem no guia eleitoral. Quando nós vamos para o debate, ela parece mais uma senadora folclórica, com temas como, por exemplo, no debate anterior, vou chamar o delegado, desse tema aqui, não cutuque, me parece que ela usou essas expressões. E que isso gera, como a senhora bem colocou, memes na rede social. Então, ela passa a ser uma candidata folclórica, não uma candidata levada a sério. Embora, vale ressaltar, ela mostra muita firmeza e coragem. Isso ela é ruim, professor? É ruim, né? Quem vai votar num candidato folclórico? Você não vota num candidato folclórico. Você pode votar num candidato folclórico para uma eleição legislativa. Mas para presidente da República, você não vai votar num candidato folclórico. Para governador, você não vai votar num candidato folclórico. Basta nós analisarmos a história das eleições brasileiras. Das eleições para governador, para eleições para presidente da República. É claro que num lugar e no outro, você vê candidatos folclóricos sendo eleitos governadores e prefeitos. Mas para a presidência da República, principalmente nessa atual conjuntura, você quer um candidato preparado para assumir o país e, consequentemente, lidar com os desafios econômicos do Brasil. Então, não com um candidato folclórico. Ela mostra firmeza, mas está devendo mostrar domínio sobre os temas. O candidato Ciro Gomes, no debate de ontem, ele começa muito bem, obrigado. Quando é que ele começa muito bem, obrigado? Quando ele mostra preparo para debater tecnicamente o Brasil. Ele debate tecnicamente o Brasil como ninguém. É importante elogiá-lo a resposta sobre o aborto. Ele foi extremamente honesto e objetivo ao dizer que essa decisão sobre o aborto é uma decisão que passa pelo Poder Legislativo. Mas ele se perde quando as omissões dominam ele e ele não consegue tirar das suas verbalizações o PT e o Lula. Porque, veja, se Ciro Gomes sabe que não tem chance de vencer essa eleição... E ele mesmo disse isso ontem, né? Não sou o preferido, eu sei, né? Que não sou o favorito. O favorito, é. Então, ele teria que construir pontos para o futuro da carreira política dele, pelo quadro preparado que ele é. Ciro Gomes pode ser ministro da Economia, Ciro Gomes pode ser ministro das Cidades, Ciro Gomes pode ser ministro da Saúde, mas não, ele está fechando todas as portas no momento em que o país precisa de moderação, no momento em que o Lula é favorito a vencer a eleição. Então, ele está fechando as portas para o seu futuro, quando ele radicaliza sua estratégia eleitoral contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Professor, observo que o senhor deteve aí a sua análise àqueles candidatos que, no mínimo, pontuam nas pesquisas eleitorais. Mas, enfim, pelo menos da minha participação, eu gostaria de ouvi-lo sobre aqueles candidatos que mal aparecem nas pesquisas, mas podem fazer diferença, pelo menos do ponto de vista caricato, num debate como esse, como o Padre Kelmo, que é o substituto de Roberto Jefferson pelo PTB, a presidência da República, e o próprio Felipe Dávila, que está com um partido que tem um nome que parece ser uma novidade, ele é do Novo, mas parece não bailar, né, bem nessas situações em que está em enfrentamento, em divisão de tela aí com outros candidatos. Qual a sua avaliação, e até puxando para aquela pergunta sobre a marca deixada por candidatos como estes, Padre Kelmo e Felipe Dávila? Felipe Dávila, ele mostra preparo em todas as suas abordagens. Só que talvez se ele fosse candidato na Noruega, ele poderia ser um candidato competitivo e as suas ideias poderiam ter aderência na sociedade. Só que ele é candidato no Brasil, um país de forte desigualdade social, que exige políticas sociais focalizadas, que exige presença do Estado, que exige inclusive em alguns ambientes econômicos o Estado indutor. Ele tem excesso de liberalismo. Ele não fala em política social. Isso mostra um profundo desconhecimento dele para com a realidade brasileira. Certamente ele não conhece o norte e o nordeste do país, certamente ele não conhece as periferias do estado fluminense, ele não conhece as periferias de São Paulo. Se ele conhecesse, ele não teria ideias extremamente liberais para a política brasileira, para a economia brasileira. Ele poderia defender privatizações? Sim. Ele poderia defender parcerias públicas e privadas? Claro. São urgentes privatizações e parcerias públicas e privadas no país. Mas elas não podem vir desagregadas de políticas sociais focalizadas, principalmente no âmbito social econômico, principalmente no âmbito da educação, da saúde e da habitação. Em nenhum momento eu desconheço alguma proposta do Felipe Dávila para a área de saúde. Ele fala em liberalismo, mas ele sabe que o SUS tem uma importância tremenda e mostrou isso na pandemia. Ele não fala em recursos, de modo algum, recursos sociais. Então, para mim, falta a ele visão do Brasil. E é importante salientar, ele faz um elogio muito correto ao governador Romeu Zema, de Minas Gerais. Um governador que pode, inclusive, ser eleito no primeiro turno. Mas Romeu Zema, apesar dele ter tido uma agenda liberal, ele foi um governador que buscou fazer o que todos os governadores responsáveis fazem, quais seja, buscar uma agenda de equilíbrio fiscal para adquirir capacidade de investimento por parte do ente estatal. E por isso que o Romeu Zema hoje tem condições de ser eleito no primeiro turno, porque ele organizou as finanças do estado de Minas Gerais. Mas isso não significa excesso de liberalismo, isso significa responsabilidade fiscal, que é algo comum a todo governante sério, a todo governante que constrói um estado para o futuro e não só um estado para o presente. Então, ao meu ver, o candidato novo, ele falta com visão sobre o Brasil, ele não tem visão de Brasil. Porém, quero fazer um registro e elogiar o Partido Novo, ao rejeitar o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha, de fato, diante de todas as demandas sociais brasileiras, é um tipo de provocar toda a indignação dos brasileiros. E o Novo tem esse modelo, tem essa ideologia, tem essa prática de não querer o financiamento público de campanha e sempre criticar, e daí eu elogio o Felipe Dávila. Isso, professor, valeria uma outra entrevista para a gente falar só disso, né? Só sobre financiamento público de campanha. Sobre o Padre Kelmo. Sobre o Padre Kelmo, outro candidato folclórico. Ok, veja, eu não entendi, se ele está ali, é candidato pelo PTB, ele deveria estar pedindo votos, ele deveria estar conquistando eleitores. O que ele fez? Ele fez com que as pessoas votassem no Bolsonaro. Era como se eu tivesse um candidato da esquerda defendendo o Lula. O candidato do PSOL, imagina, não estou comparando, mas imagina o Guilherme Boulos fazendo dobradinha com o Lula, se o Boulos fosse candidato a presidente. Não ficaria bem, né, para a plateia ficaria assustada. E foi isso que o Padre Kelmo fez, ou seja, ele sai desse debate sem credibilidade, ao meu ver, e também como mais um candidato folclórico.
Perfeito, a gente conversou agora então com Adriano Oliveira, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, obrigada, viu, por essa análise, pela conversa e uma ótima semana para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado e disponha. Bom domingo a todos.